Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui nessa aula maravilhosa, a última aula desse ciclo. Tô com um ambiente novo, tô aqui em Itajaí, na nossa sala, que eu peguei emprestada hoje para estar fazendo aula para vocês. E a gente vai falar sobre propósito abundante, tá? Por que que esse tema é importante? Porque hoje em dia está muito falado, todo mundo fala muito de estar dentro de um propósito, ir num propósito, mas o que que é esse propósito, né? Quem nunca sentiu dúvida sobre isso? O que que é o meu propósito? E eu quero que vocês meditem sobre isso, perguntem sobre isso, intencionem sobre isso. Queiram saber, sabe por quê? Porque estar no propósito é estar em algo que você queira. Muitas vezes a gente acha que é algo sobrenatural, que é algo maior, que é algo intencional, que eu não sei o que eu quero, e muitas vezes a gente não vai saber. E aí é o X da questão. A gente só vai saber quando a gente começar a fazer. Então a aula é sobre isso, estar num propósito. E antes de mais nada, eu quero que, deixa eu olhar para a carinha de vocês aqui. Eu quero que vocês entendam que nós somos o sonho dos nossos ancestrais. E eu quero que isso fique bem claro para vocês, tá? Porque o que que acontece? Muitas vezes a gente começa a fazer coisas diferentes daquilo que a gente é acostumado a fazer, diferente daquilo que a gente sempre fez. E isso assusta. Assusta a gente também, que a gente tem que criar uma força de algum lugar que a gente nem sabe como começar, mas a gente também se assusta porque nem sempre pessoas dentro da nossa linha vão nos apoiar. Muitas vezes é por medo, muitas vezes é por receio, muitas vezes é por não conhecer. A gente só critica, eu falei isso em alguma aula, mas eu vou repetir. A gente só critica aquilo que a gente não conhece. E muitas vezes a nossa ancestralidade não tinha como buscar um lugar que ela fosse acreditar naquilo, aonde que aquilo ali é bom ou não. Então eles acabam nos deixando mais receosos do que a gente já mesmo deixa. Porque às vezes a gente começa algo e a gente também fica receoso de começar, porque a gente não sabe se aquilo é bom realmente. A gente não sabe se realmente é para nós aquilo. Então, quando a gente descobre, e essa viagem eu descobri o que que é isso. Eu sempre, tipo assim, a minha família vem de uma, como é que eu posso falar para vocês para não ficar feio para ninguém? Vem de uma família meio controladora. Eles buscam controlar, porque na verdade eles testaram muitas coisas e eles também querem que aquilo não aconteça com a nossa vida. Só que tem muitas coisas que os nossos pais, a nossa família, eles não querem que a gente sofra. Tudo isso é por amor. E às vezes esse não querer que a gente sofra é também dizer: eu não quero que você se frustre por não conseguir algo que eu também não consegui. E aí, quando a gente se propõe a fazer algo, a gente se propõe e a gente entende que nós somos o sonho deles. A gente busca
uma coragem que a gente não sabe de onde veio. Mas provavelmente ontem eu tô com meus pais por aqui, e aí eu pedi para meus pais sobre a minha ancestralidade, como é que era o nome dos avós dos meus pais, que eu não sabia. E aí eu comecei a escrever num caderno, eu tinha um caderno, nem trouxe ele agora aqui junto. E eu comecei a escrever naquele caderno sobre isso. E eu senti, gente, uma força tão massa, porque muitas vezes parte da nossa ancestralidade vai dizer assim: ai, não faz, eu não conheço aonde tu tá nadando. Mas ontem, enquanto eu estava escrevendo o nome de cada ancestral, algo dizia: isso faz por mim. E eu tava falando, gente, da terceira geração. Eu tava fazendo a árvore genealógica. Eu tava pedindo pro meu pai e pra minha mãe o nome dos avós deles. Então, o meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó, e os avós do meu pai. Eu sou a quarta geração. E foi tão legal, porque muitas vezes a gente acha, e muitas vezes os nossos pais, eles nos limitam. E não é por não quero que cresça. Tanto que hoje de manhã cedo eu falei para minha mãe, mãe, eu quero muito que você vibre as minhas conquistas. E aí ela falou, mas eu ainda quero crescer. E eu falei, tá tudo bem você crescer, mas por que não vibrar as minhas conquistas também? Os nossos pais às vezes nos vê como pequena, porque nós somos pequenos perante eles. Só que eles nos vê como criança. E muitas vezes eles têm dificuldade em deixar o filho crescer, deixar o filho prosperar, querer que ele prospere. Deixa eu pegar um caderno, uma caneta. Isso, isso, isso. Isso aqui, ó. Tô conseguindo ver? Eu fiz eu, pai e mãe. Por que que muitas vezes nós somos limitados pelos nossos pais? Porque aqui houve muito sofrimento para conquistar aqui. Aqui houve muito sofrimento para conquistar aqui. E muitas vezes a gente tem medo porque veio carregado numa sucessão de medos. Faz sentido isso que eu tô falando? Faz. E aí eu fico vibrando no medo. Eu vibro no não saber. Porque quando você entra em propósito, você começa a fazer coisas que você também não conhece. E muitas vezes também assusta. E isso, olha, uma, duas, três gerações. Nós somos o reflexo de sete. Aqui, ó, aqui ou aqui, na próxima, vieram dos países migrados. Nós muitas vezes aprendemos que nossa ancestralidade foi enganada, porque realmente eles foram. Mas a minha mãe disse uma frase ontem muito massa. Ela disse assim: o meu nono veio da Sicília. Lá é um lugar muito pobre. Lá é um lugar. Eles eram muito pobres.
E talvez se nós tivesse ficado lá, não teria nada do que tem hoje, do que conquistou. Gente, eu achei isso tão massa, minha mãe falando, tão massa, porque ela conseguiu ver força, ela conseguiu ver reflexo na ancestralidade. E, gente, eu todo dia eu tenho que, toda aula que a gente faz, eu tenho que dar parabéns para vocês, porque cada vez mais eu vejo pessoas muito próximas não conquistando nada, usando tudo que tem, gastando em morte, que é o que eu sempre falo aqui, que quando a gente fica gastando só com remédio, só com médico, só com gastar dinheiro em morte, temos uma nutricionista aqui muito boa. Ela sabe que é isso. É uma luta, gente. É uma luta, né? Porque todo mundo só gasta dinheiro com coisas depois que já aconteceram. Ninguém quer gastar dinheiro cuidando de você mesmo. Então, vocês que estão aqui sabem a importância que é cuidar de si mesmo, cuidar da própria energia, fazer coisa diferente. Gente, nós temos energia para mudar muita parte do mundo, tá? Então, que a gente nunca saia desse propósito. Fique um chamado para todos vocês, para vocês entenderem que por mais que às vezes cansa, porque eu também canso, eu também às vezes tenho vontade de dizer, chega disso. Chega porque é cansativo. Eu vi meu irmão tá tomando antidepressivo, tá indo em todo que é lugar. Eu dei o meu curso para ele e ele não teve a capacidade de assistir nenhuma aula e disse: Eu vou tomar remédio. E aí, sabe o que que eu tenho que fazer? Nada, nada. Aceitar o destino das outras pessoas. Porque eu fiz, porque eu tentei. Mas eu preciso pegar isso e usar como força para fazer diferença na minha vida. Porque se eu vibrar nisso, se eu começar a entrar nesse lenga-lenga, eu caio também. Entenderam? Então, gente, parabéns. Parabéns, 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 tá? Enfim, eu não quero falar de coisas ruins, porque hoje é o nosso último encontro, mas continua. Tem um videozinho que fala: adore, continue a nadar, continue a nadar, continua, tá? Porque nós somos o sonho deles. E é muito massa. Que por mais que tenha algum ponto que tenha ainda medo, tem outro que diz assim: vai que eu quero ver aonde você vai chegar. E é ali que a gente tem que usar essa força. Ó, meu pescoço aqui ferve. E o que que é propósito? Que é a palavrinha do século. Todo mundo fala, enquanto você não encontrar o teu propósito, a tua vida não vai para frente. É você se propor a fazer algo. Vocês acham que, deixa eu olhar para o rostinho de vocês. Vocês acham que eu queria estar com uma sala cheia, falando para um monte de gente, um monte de coisa, porque, gente, para mim falar que as pessoas amam comprar morte, não é fácil, tá? Mas e se propor a fazer? Quantas pessoas a gente desagrada? Então, às vezes, mesmo desagradando, é fazer, fazer, fazer. Porque eu tava com a minha energia super baixa nos últimos dias, porque eu tô tendo acesso a muita gente e muitas coisas eu tenho que me botar no meu lugar, né? Quando eu tô na minha casa, eu sou a comandante, né? Mas aí, quando eu vou para casa da minha sogra, eu baixo a minha energia. Baixo a minha energia, não.
baixo a minha guarda, porque lá quem manda é ela. Quando eu vou para casa do meu pai e da minha mãe, eu me boto no meu lugar, porque eu sou filha. Na minha casa é eu quem dita as regras. Agora na casa dos outros eu aprendi. Não é fácil para mim, tá? Mas eu aprendi a botar as coisas no lugar. Só que quando eu preciso engolir certas coisas, a minha energia baixa. E aí, ontem eu tava conversando com o Ramon. Ele disse assim: tu também não se aguenta, às vezes tu fala algumas coisas pra tua mãe, tu sabe que vai comprar briga. E aí eu falei pra ele, eu disse: eu tô num propósito. Quando eu preciso baixar a minha guarda e não falar aquilo que eu penso, eu sou conveniente com aquela situação e eu saio do meu propósito. Entenderam o que eu falei? Quando eu, quando eu calo e não falo aquilo que eu sei, porque não é que eu sei, é porque eu sou mandada. Algo mais forte que eu vem. Se eu engulo algo que não é meu, que eu sei, eu sou conveniente com aquela situação. E aí eu me perco. E é isso que a gente vai falar hoje, porque o propósito não diz sobre mim, diz sobre aquilo que eu vim fazer nesse mundo, diz sobre o meu diamante, diz sobre o meu coração, aquilo que arde, que ferve dentro de mim. Então, se eu tenho que engolir aquilo que Deus me mandou aqui para falar, como eu engoli muitas vezes na minha vida, eu coligo com coisas que não são boas. E eu saio do meu propósito. Então, minhas insuportáveis, a gente precisa se tornar insuportável. Não é por nada que Deus colocou insuportáveis no meu coração. É porque eu preciso ser. Tem coisas que eu preciso falar. Tem coisas que você precisa falar. Cada uma de vocês. Eu tô olhando aqui no olho de cada uma de vocês, tá? Cada uma veio aqui com um porquê. Nenhuma aqui tá dentro do meu porquê. Mas cada uma tem algo que ferve dentro. E aí, sabe quando é que você tá no propósito? Que eu comecei a montar a aula para vocês. E aquilo foi me dando um ânimo de vida. Aquilo foi me dando tanto entusiasmo que hoje eu já era outra pessoa. Hoje eu já acordei muito mais disposta, eu já dormi muito melhor, já eu tô no meu propósito. É testar, testar. Faz 8 anos que eu tô nessa área. Muitas vezes eu fiz só para mim me tornar melhor, para mim ser alguém melhor. E aí as coisas foram. Alguém vinha e me falava alguma coisa, me incomodava. Às vezes eu escutava outras coisas, mas eu ignorava, porque é mais fácil ignorar do que você entrar naquilo que você precisa fazer. Nem sempre vai ser fácil estar no propósito. Nem sempre é tranquilo estar no propósito, mas é você se propor a fazer algo. Até você conseguir, até você sentir alegria naquilo que você está fazendo. E aí você vai se desafiando, vai fazendo um pouco mais, e aí você começa a olhar assim, por que que eu tô me importando com isso que os outros estão falando?
E aí você começa a não se importar mais, porque diz aqui, ó, o que que é confiar? É acreditar na sinceridade e nas boas intenções. Crer de alguém ou algo muito maior. A mesma coisa, entrega. Fazer chegar, passar a mão de dar. Dar a volta, devolver. Para você entrar num propósito, você primeiro precisa testar. Depois, você precisa confiar e fazer, entrar em movimento. E aí, você precisa entregar. Entrega, entrega, entrega. E confiar. Vocês acham que foi a Bruna que colocou cada uma de vocês aqui dentro? Nem falar. Não foi. E é incrível, que toda vez que alguém me manda uma mensagem no Ramon diz assim, gente do céu, o que que tu fala para essas mulheres? Às vezes eu preciso reassistir a aula porque eu não sei. Eu peço orientação antes de começar, porque eu confio, eu entrego. E às vezes eu dou umas patadas que não devia, né? Porque eu não gostaria de receber. Mas eu sei quantos rios de lágrimas eu já derrubei em mentorias. Porque tinha um porquê. E é deixar para trás a sua velha versão. Muitas vezes a gente conta histórias. E eu ultimamente tenho contato com muitas pessoas e eu escuto muitas histórias. E aí eu faço uma pergunta assim: tu quer resolver? A cada 100, 10 querem. Dessas 10 que querem resolver, 8 não querem pagar preço. E eu não tô falando só do preço dinheiro, mas o preço dinheiro também é um ponto que pesa muito. Por quê? Porque querem só gastar com morte. Esses dias eu entrei num treinamento, eu nunca tinha entrado num treinamento que eu paguei 12 mil. Eu sempre comprava treinamentos mais baratos, assim. E aí a minha mãe falou essa semana: Nossa, tá caro morrer. Vai pelo menos uns 20 mil. Eu falei: Meu Deus, é verdade. Por quê? Porque a gente trabalha e tudo é prioridade, menos a gente. A gente faz tudo por todos, menos para o que precisa ser feito. Eu tenho muitos chamados e tem uns que eu ignoro. Por quê? Porque dá medo. Por quê? Porque tem que acontecer algo maior. Por quê? Porque a gente acha que não tem capacidade de fazer. E aí, quando a gente acha que não tem capacidade de fazer, a gente não faz. Porque é difícil. Porque dá medo. Mas, para estar dentro de um propósito, você precisa aceitar convites, aceitar chamados, entregar, confiar, fazer, testar e não desviar os olhos de quem realmente importa. Que aqui eu tô falando de Deus, que é a pontinha
lá do diamante. Agora eu tô sem diamante aqui, tá, gurias? Mas o que que eu trabalhei com vocês? Todas essas aulas. Eu sei que a maioria não conseguiu assistir todas as aulas, tá? Mas para vocês entenderem que tudo tem um porquê. Não começou assim, mas tudo tem um porquê. Eu comecei sem saber direito. Eu só fui fazendo. Isso aqui é um diamante. Deixa eu marcar aqui. Isso aqui é um diamante. Tudo o que aconteceu aqui, ó, a nossa base, toda a nossa ancestralidade, todas as 7 gerações, nossa base forte. Quem aqui já construiu uma casa sabe que se não tiver uma base forte, com o tempo a obra não vai para frente. Ela se perde. Se não tiver uma sapata bem feita, a obra se perde. A nossa base é a mesma coisa. Ela foi. Não tem o que a gente mudar. Eu não posso mudar meu pai e minha mãe. Eu não posso mudar meu passado. Eu não posso mudar quem meus avós eram, quem meus tataravós eram, quem os meus bisavós eram. Mudei a ordem aqui. Não posso. É minha base. O que é essa parte aqui, ó? A criança. Todas as experiências que a criança teve. Tá aqui. Faz parte do nosso diamante. Eu não posso mudar minha história. Eu não posso mudar abusos. Eu não posso mudar a questão de. Nossa, eu sofria bullying, eu sofria um monte de coisa. Se eu ficar contando as minhas histórias de infância, eu vou estar vibrando numa história que é chata, que muita gente vai se conectar, mas é uma história triste. Teve momentos bons? Teve, muitos, mas é tudo como a gente enxerga. Então, foi, tá aqui, foi, passou, foi. Muita gente tá indo aqui, ó. A maioria da população mundial tá aqui, contando historinha. Só que aí o que que eu fiz para vocês, com vocês? Eu reforcei muito essa parte, o feminino e o masculino, a adulta. Porque a adulta pega essa parte aqui, pega essa parte aqui e faz algo massa com tudo isso junto. Só que, qual é que é o objetivo da nossa aula de hoje? Propósito. O propósito é isso aqui, ó. Essa flechinha aqui. É o alto. É você fazer, fazer, confiar, fazer. Sempre vibrando pro que tá no alto. Deus, tá? Porque aí quando você joga, alinhou aqui, alinhou aqui, alinhou aqui, você faz um movimento com uma intenção. Você faz um outro movimento com outra intenção. Só que nesse caminho começa a se tornar legal, porque eu estou confiando e eu estou entregando. E aí eu faço um outro movimento e já começa a ficar mais legal fazer. E aí, com intenção, com o foco no lugar certo.
E aí, todos os pequenos movimentos, os milésimos de movimentos que você faz, tudo conspira para um alvo. Isso é propósito. Às vezes a gente faz isso aqui, se desvia do caminho? Claro que se desvia. Às vezes acontecem coisas que a gente não espera, por isso que tem as rachaduras aqui, ó, no diamante. É uma pena que eu não tenho diamante aqui agora. Essas pequenas rachaduras. Só que quando tem uma direção, a direção se torna muito mais massa, porque o caminho é certo. E todas as vezes que a gente se desvia, é só voltar. Por que que eu falo assistam às aulas? Porque cada aula que você assiste é um micro movimentinho. Por quê? Porque quando eu fazia isso, eu ajoelhava meu joelho no chão e dizia: pelo amor de Deus, tire essa vontade do meu coração. Se é para mim, eu quero parar de pensar nisso. Tira essa vontade do meu coração. E aí, Deus ia lá e fazia o quê? Me mandava um depoimento, me mandava algo de alguém, mostrava para mim o quanto que eu devia confiar, e aí eu voltava. Mas eu cheguei já muitas vezes a ajoelhar no chão, botar minha cabeça, minha testa no chão e dizer: tira. É muito mais fácil trabalhar com arquitetura. Tinha desafios? Tinha. Na arquitetura, quem tem arquitetas aqui sabe que tem desafios. Muitos. Mas fazer turma para uma aluna também tem desafio. Estudar tudo. Imagina, eu contei na aula passada, né? 3 turmas com a mesma aluna. Cria conteúdo, faz, não para, confia. É propósito. Nem sempre o propósito vai ser o mais fácil. Só que quando a direção tá certa, você começa a se negar para aceitar. É assim que a gente lapida o nosso diamante. Aconteceu algum problema, alguma dificuldade, algum desafio, se nega. Se nega e se aceita. Toda vez que eu passo por um desafio, eu digo: o que que eu preciso aprender com isso? E sabe o que que acontece? A resposta vem. Sempre vem. Quando eu pergunto, a resposta sempre vem. Isso fala com aceitação e perdão. Tudo foi como foi. Tudo aconteceu porque tinha que acontecer. Porque quando a gente exclui qualquer coisa, gruda. Ah, Bruna, mas gruda. Se eu vou ficar enfrentando a minha. Deixa eu voltar aqui para vocês. A minha infância ferida, o meu bullying, tá? As pessoas riam da minha cara na escola. Se eu for ficar vibrando nisso, nunca perdoar aquelas pessoas. Os meus relacionamentos que não deram certo. A minha
Ah, sei lá. Às vezes eu esqueço, às vezes eu preciso lembrar assim de umas coisas que aconteceram, porque daí eu digo, nossa, eu sofria por isso. A falta de aceitação. Meu, eu tinha uns apelidos porque meus cabelos sempre foram espantados, assim, então eu sempre tive uns apelidos muito engraçados. Tinha uma mãe de uma amiga minha, eu lembrei isso ontem. Eu odiava botar biquíni, odiava. Eu na praia, eu não conversava com pessoas assim de biquíni. Eu não saía de biquíni em lugar nenhum, eu me cobria inteira porque, meu Deus, né? Até que um dia eu me toquei, eu estava fazendo mentoria na época, eu me toquei que eu não aceitava o meu corpo. Porque sempre, todas as vezes que eu chego num lugar, as pessoas dizem assim: Bruna, tu tá muito magra. Num ar de julgamento, de raiva, de ódio no coração. As pessoas têm raiva, muita raiva. Tinha uma mãe de uma amiga minha que eu atravessava a rua quando eu via ela para mim não ter que dar explicação sobre o meu corpo para ela. Isso falava sobre mim? Não falava. Isso falava sobre ela. Hoje as pessoas dizem assim: Nossa, Bruna, como tu tá magra. Pois é, né? Eu adoro. E eu faço uma carinha de deboche. Eu adoro. Eu adoro ser magra. Porque as pessoas precisam de validação. Elas querem que você diga, não, mas eu não como nada. E para deixá-las com mais raiva ainda, eu falo, eu como de tudo. Eu como de tudo. Tem sempre chocolate na minha estante. Existem meses que eu não como nem um pedaço. Mas tem um dia que eu preciso muito dele, eu vou lá e devoro uma barra de chocolate. Ele não me domina. O alimento não me domina. Ele me nutre, ele me serve. E eu não faço nada com peso na consciência. As pessoas, elas têm essa maldade, sabe? De não aceitar quem você é. Porque se tem uma gordurinha, não é que meu corpo seja perfeito, porque sempre tem, né? Não faço muita academia, não faço muito, então tem. E tá tudo bem. Isso faz parte sobre quem eu sou e quem eu quero me tornar. Então, tudo aquilo que a gente exclui, tudo aquilo que a gente não aceita, como a nossa criação, gente, é meu pai e minha mãe, meu avô e minha avó. Quantas vezes eu tive raiva do meu avô e da minha avó? Por quê? Porque eu escutava historinhas. Eu aceitava escutar história dos outros. Então eu tinha um péssimo relacionamento com a minha avó. Eu falava mal da minha avó para todo mundo. Até que um dia minha cunhada, a irmã do Ramon, disse: Bruna, tua avó é um amor. Mas nunca ninguém tinha me falado que a minha avó é um amor. Sabe por quê? Porque a minha avó é toda espalhafatosa. Ela é serelepe, ela não para, ela tem uma energia a mil, tu nunca vê ela ruim, tu nunca vê ela reclamando de nada. E aí, sabe o que que acontece? E ainda minha avó tem 80 anos e a minha avó usa salto, tá? Pasmem, quero olhar pra cara de vocês. A minha avó usa salto. E ela não usa salto, ela usa os salto, que nem eu não uso mais. E daí o meu avô fala assim: as mulheres ficam com inveja da avó. Claro, porque ninguém aguenta. Mas ela sente massa e deixa ela do jeito que ela é. Mas aí tem aquela lá que fala: Meu Deus, olha só.
Não se bota na idade que tem. Por quê? Porque energia boa deixa os outros nervosos. Simples assim. A pessoa, quando vê você com um sorriso, com um brilho nos olhos, fazendo aquilo que você gosta, elas dizem, não, tá roubando, tá desviando. É maldade, é maldade. E é na maldade que a gente tem que aprender a dizer, eu não aceito na minha vida. Eu não aceito. Eu começo a avaliar tudo e todos o que os outros falam pra mim, eu paro, eu reflito. Às vezes as pessoas dizem, tu não sabe a resposta? Eu digo, não, eu tô só pensando. E tem coisas que eu nem vou dar a resposta. Eu vou só ouvir. E se for alguém que eu queira, que esteja do meu lado e que esteja vibrando na boa intenção, eu falo. Por isso que muitas de vocês eu falo coisas que precisam ser ouvidas. Por quê? Porque vocês entraram num nível que vocês querem saber. Agora, eu vou ficar gastando energia com gente que não tá no treinamento, que não quer saber, que tá só na vitimização. Uh-uh. Parei de gastar energia com isso. A não ser que for minha mãe, daí às vezes eu preciso falar. Como eu falei hoje, ontem. Eu precisei falar. Porque eu não posso ser conveniente. Por quê? Porque aqui é a minha casa. E aí na minha casa é outra energia. Eu tô dentro da minha casa. Mas lá na casa dela é a energia dela. Então tudo precisa ser dito sim. Eu aceito. Eu perdoo. Eu falo para criação. Eu falo para relacionamento. Eu falo para financeiro. Ai, Bruna, tu nasceu em berço de ouro. Não nasci. Tanto que tem uma história que uma vez a gente foi de excursão para casa do meu tio que mora que morava em Itapema. E nessa excursão eu lembro que a minha mãe comprou aquelas bisnaguinha de pãozinho e uma maionese Hellmann's de apertar. Deixa eu olhar para vocês. E a mãe nunca podia comprar nada diferente assim. Tinha que ser aquela que era mais barata, que passava a maionese, que passava dentro com a faca, ela usava tudo. E aí tinha que ser aquela, porque sempre é a mais barata. E um dia ela comprou a mais cara. E eu achei aquilo muito massa. Gente, eu era uma criança. E aí, como não tinha, na casa do meu tio não tinha talher para todo mundo, era o jeito mais prático da gente conseguir comer. E o meu irmão sempre foi super péssimo para comida, assim. Olha a lembrança que fica. Porque meus pais não tinham condições. Eu sempre falo para Brenda, a mãe não tinha duas bonecas. Não tinha. A minha infância foi de brincar com a espiga do milho. Cortar o cabelinho das bonecas, dos milho. Um curtinho para ser um menino e a outra, daí eu ia no rio e lavava. Gente, é sério, tá? Eu tenho 35 anos, mas eu brinquei com isso. E eu amava. Acho que pelo fato de eu nunca ter boneca, eu brinquei de boneca até 15, 16 anos. Quando meus pais construíram a casa, eu pintei meu quarto de rosa. E eu já era adolescente. Vou, preciso olhar para isso. Entenderam? Eu precisei realizações da infância, mesmo quando eu já era adolescente.
tudo. E os meus pais, tipo assim, não tinham nada, sabe? Eles construíram tudo. Então, esse financeiro precisa ser olhado. Quando eu casei, o que que aconteceu? Quebrei tudo. E por que que eu quebrei quando eu casei? Alguém tem um palpite? Porque eu refiz a história do meu pai e da minha mãe. A história de mudança, a história de quebra financeira, eu precisei replicar, porque eu não tinha consciência. Algumas coisas eu até tinha, mas não nesse nível de profundidade. Imagina quem não tem consciência nenhuma. O que que não acaba fazendo? Por lealdade. Relacionamento, gente, precisa ser olhado para não replicar. Parentes, trabalhos, chefes, as energias ocultas, aceitação e perdão. Aceitar. Enquanto eu não aceito, tudo replica. Os relacionamentos, tipo assim, aqueles namoradinhos de infância, aqueles namoradinhos da faculdade, aqueles qualquer coisa. Enquanto você não disser sim, eu aceito isso, replica, replica. E aí, não adianta eu fazer, entender, ressignificar e ir lá falar para minha mãe: Mãe, eu aprendi isso, tu tem que fazer isso. Não adianta. Eu preciso só fazer com a minha vida diferente. Sabe por quê? Aqui vai uma chave bem preciosa, tá? Anotem, porque eles vão começar a te copiar. E ali tá a primeira frase que eu falei. Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Por quê? Porque eles vão começar a copiar o que a gente faz, tá? E não é por inveja, não é por nada, mas é porque você é o sonho deles, que eles não tiveram coragem de fazer. Então, naturalmente, eles vão começar a copiar tudo, tudo, porque deu certo pra ti. Então, quando você não faz por você, faz pela tua filha. Se você ainda não tem filhos, faz para você ser a inspiração. Que quando você começa, quando as pessoas começarem a te copiar, é porque você tá no caminho certo. E eu sempre digo, eu venho de cidade pequena e eu digo para minha mãe, eu não quero saber o que falam de mim. Não quero. Porque deve ter quem me ame, mas deve ter muita gente que me odeia. E tá tudo bem. Isso não fala sobre mim. Então nem me fala. E se falar, eu vou lá e ressignifico. Porque eu não preciso da aprovação. Quando a gente tá no diamante, no propósito, eu só vou dizer sim, sim. Isso é um pequeno movimento para fazer, para buscar. Tá, vamos fazer um exercício? Bora? Escrevam aí alguma coisa que vocês precisam mudar. Algo que na minha fala tocou. Seja relacionamento, seja financeiro, seja na ancestralidade, seja em algum primo, seja qualquer coisa, algo que ainda você sente que precisa curar, tá? Eu vou botar uma música.
Vocês só me dizem se vocês estão escutando ela. Eu vou botar um pouquinho mais baixo aqui. Estão escutando uma musiquinha de fundo? Ou não? Tá, eu vou aumentar um pouquinho. É só um instrumental. Estão ouvindo? Não? Deixa eu ver. Esse meu computador, ele gosta de me dar umas. Ah, e agora? Estão ouvindo? Ah, descobri meu erro. Tá. Respira fundo, puxa pelo nariz, solta pela boca. Eu vou falar algumas frases e aquelas que fizerem sentido, vocês coloquem no coração de vocês. Pega pra ti só aquilo que te trava. Se eu ou aqueles que vieram antes de mim te causaram mal, eu sinto muito. Agora eu reconheço você. Eu vejo você. Só agora eu vejo. Chega. Eu sou só 50% responsável. Eu agora deixo você em paz. Eu vejo o dano causado. Eu vejo a sua dor. Seguinte, tem duas coisas pra você aqui. Esse é o livro mais vendido dos 45 que eu já fiz. Esse aqui é o mais pesado. Ignore. Você não tem o que eu procuro. Eu respeito o seu destino. Eu sou pequena, você é grande. Eu te dou um bom lugar. Teve que ser como foi. Você é você. Eu sou eu. Você tem o seu destino. Eu tenho o meu. Você me fez muita falta. Eu assumo a minha responsabilidade. Eu agora estou pronta para o sucesso. Eu me atrevo a fazer diferente. Eu respeito as suas escolhas. Eu agradeço tudo como foi. Eu
permito que você me veja. Eu faço algo bom com isso. Já foi tudo pago. Está tudo acabado. Você é plenamente capaz de saber o que é melhor para você. Sempre estaremos juntas. Carrego você no meu coração. Eu era só uma criança. Está tudo bem. Eu amo você. Pode voltar, pode respirar fundo. Pega para ti aquilo que é teu. Esse exercício é muito legal porque ele fala sobre dores que a gente precisa só dizer sim, agora eu faço diferente. Muitas vezes a gente acha que o movimento é fazer diferente, é fazer difícil, é ter que fazer muita coisa. Não é. É centrar, respirar e dizer sim, foi. Precisou ser como foi. Agora eu faço diferente. Isso é papel da adulta. A adulta tem essa capacidade de dizer: eu vou fazer um movimento diferente por dia. Eu vou fazer. E vou botar o foco no lugar certo. Porque existe muita força atrás de você. De lá vem tudo o que você precisa. Aceita, aceita. Tem um monte de gente dizendo: vai, vai, só vai, tenta, testa, vai. Você é o lar que você precisa ser. Aprenda a ser insuportavelmente você. Domine você mesmo. Isso vale para todas as pessoas no mundo. É muito mais fácil julgar o que o outro não faz do que olhar para dentro e fazer o que precisa ser feito, né? Criança cria, ela é ativa, mas ela não termina. Adolescente é independente. Só eu sou boa. Se não foi eu que fiz, não é bom. Agora, a adulta faz, foca, se precisar descansar, descansa, mas volta. E aí, Bruna, como é que faz para entrar no propósito? Bota uma intenção, foca numa intenção. Se ela for certa ou não, no caminho você descobre. Só que para ter essa intenção, é intenção de criar força, é de domínio com você mesma. Eu fiz esse exercício com uma amiga minha essa semana. Fala uma frase positiva para você agora.
fala pra você. Eu sou boa nisso, eu sou foda nisso, eu sou massa nisso. Escreveram a frase? Uhum. Existe uma vozinha que disse, mas não tá boa o suficiente. Não tem. Dentro de você mesma. Essa vozinha é algo que você precisa dominar. Porque não adianta eu colocar no papel, eu sou próspera, eu sou linda, eu sou merecedora, eu sou. E aí, quando você lê em voz alta, olha para aquilo, existe aquela voz neurótica que existe em toda cabeça de todo ser humano que diz: não, você não é. E aí, sabe o que tu faz? Sim, eu sou. E aquela vozinha vai tentar falar mais alto. E você vai dizer: eu sou merecedora. Vocês estão vendo que a guerra não é com ninguém, é da gente com a gente mesma? É só isso. É só você dominar. Quem que faz isso é a adulta. A adulta que diz: não, eu vou fazer. Eu tô fazendo. Ah, mas você não fez o suficiente. Não, eu fiz o suficiente. E agora eu vou descansar. E aí, quando você estiver descansando, bem bonito, tomando uma água numa taça de cristal bem bonita que eu comprei só pra aula. Não, não foi só pra aula. Isso que eu comprei porque eu queria, porque eu mereço. E aí, quando disser assim, Bruna, tu não pode descansar, tu tem mais um monte de coisa pra fazer. Aí você vai olhar pra aquela vozinha na tua cabeça e tu vai dizer: eu vou descansar. Eu mereço descansar. E aí, quando você cansar de descansar, porque cansa também descansar, né? Você vai dizer: agora eu vou fazer um movimento. Não, mas daí a vozinha fala, né? A vozinha quase enlouquece, gente. Eu não sei se a voz de vocês é tão boa quanto a minha é, mas a minha é tinhosa. E aí ela vai dizer assim: mas descansa mais um pouquinho agora que você já tá descansando. A guerra é só comigo mesma. E aí eu vou dizer: não, agora eu não vou. Agora eu vou fazer o que precisa ser feito. E aí, quando você começar a dominar essa voz interna, fica mais fácil comer saudável, fazer exercício, estudar, se olhar no espelho. Foi o primeiro exercício que eu passei dentro lá do Instagram. Quem olha no espelho, no fundo dos olhos, e diz: eu me amo. Parabéns, parabéns. Porque isso é dominar a voz neurótica. Porque a voz neurótica, na primeira vez que você fez, provavelmente quase surtou. Ou não. Para as evoluídas, não. Mas a minha, sim. Tem uma foto, gente, lá na casa da minha mãe, do meu quadro da formatura, que por muitos anos eu não consegui olhar no meu olho naquela foto. Eu tinha medo. Parecia um outro ser. Parecia que aqueles olhos iam se mexer. Eu tinha medo de mim mesma. Não sou só eu. Então, para ter resultado, tem que ter pressão. Porque a gente consegue tudo que a gente coloca energia. Quem nunca falou assim, ó, eu quero tal coisa na vida e depois de uns anos conseguiu aquilo?
Daí fala, é lei da cocriação. É a tua intenção, com o foco certo, do jeito certo. Você colocou uma intenção, causou pressão, eu quero isso. Você confiou no lugar certo. Você não pensou no que a ancestralidade vai falar, no que a criança sofreu, não fez nada. Você botou, que isso é lei da cocriação, tá? O que que aconteceu? Realizou. No tempo de quem? No tempo que o teu amadurecimento estava pronto. E aí você criou. Só isso. Então, se você seguir passo a passo de tudo que a gente aprendeu desde a primeira aula, vocês intencionam qualquer coisa. É só botar ordem na casa, na cabeça, no jeito, no pensamento. Só colocar ordem. Organização. Tem comparação. Porque quando você quer ser o outro, você tenta entrar no lugar do outro. Desestabiliza o teu campo de energia e o campo de energia do outro. Então, nunca faça planos em cima de outras pessoas. Busque ser você. Busque intencionar você. Para de preencher buracos que não são teus. Faz o que você pode no momento que você pode. Mas se alegra. Quem tem filho aqui sabe que eu vou estar falando, tá? Mas imagina lá, Deus tá lá olhando para nós filhos, né? Eu tô aqui olhando para minha filha, a Brenda. E a Brenda diz assim: Mãe, eu quero tal coisa, quero isso, quero aquilo, quero. O que que eu faço? Ai, que saco. Eu não vou te dar isso. Não vou, não vou. Por mais que é algo que ela precise, só pela birra dela. Uh-uh. Agora, quando ela diz assim: Ô mãe, bem que você podia me fazer tal coisa, né? Te amo, mãe. O que eu, como mãe, faço? Ai, que linda. Tá, a mãe já vai lá fazer. Vocês acham que com Deus é diferente? Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Eu vou lá, faço, confio, peço, faço um movimento. Claro, se eu querer uma Mercedes da manhã na minha porta, hum, hum, mas eu não faço nada para ela chegar, ela não vai vir, né? Uma Mercedes não, uma Porsche. Mas não aquela que eu entrei, eu quero a outra. Eu quero aquela. Entendeu? Se eu não vendo nada, como é que vai chegar? Se eu não falo que eu estou disponível, como é que vai chegar? Agora, se eu peço, intenciono, faço um movimento, entro em ação, peço com um jeitinho e digo assim, ó, se o senhor quiser, tá? Na tua hora, não na minha. Na tua hora, não na minha. Anotaram isso? Na tua hora, nunca na minha. Porque se eu coloco na minha, eu causo pressão. E pressão desestabiliza o campo. Por isso que é mais fácil quando a gente está alegre. Quando a gente pede feliz.
Tenha pressa, use pressão. O que que é a pressão? Eu vou fazer. Meu marido diz, não faz, eu vou fazer. A minha mãe diz, não faz, eu vou fazer. A minha filha diz, eu vou dizer, filha, a mãe ama fazer isso. Vocês acham que a minha filha briga quando eu tenho aula? Quando eu tô dando aula para vocês? Ela ama. Por quê? Porque eu ensinei ela. A gente, tudo é crença, tudo é crença. Ah, mas o que que ela vai pensar? Não vai. Se eu tô alinhada, ela não vai pensar nada. E para viver o propósito, a gente precisa entrar em movimento, viver. Tem aquela técnica que tá lá dentro da plataforma, tá? Todas as vezes que vocês tiverem dúvida, perguntem, botem a mão no coração e perguntem. Se esse é o meu melhor, me mostra. A Michelle acho que não tem. Vou mandar pra Michelle. Se não for, me mostra o caminho. Acho que a Dilis também não tem. A técnica. Me cobrem lá no grupo, tá? Eu vou mandar pra vocês. E aí, tudo dentro da nossa cabeça, existem pontos de reprogramação. Existem pontos. Cada pontinho tem uma reprogramação. Quem tem dificuldade de dormir de noite, passa a mão no corpo, passa carinho. Quem quer de manhã se agitar, passa por todo o corpo. Quem quer de manhã, quem tem dificuldade em acordar de manhã, dê tapinhas. Acorda células, acorda corpo, acorda. Nosso corpo manda recado o tempo inteiro. Por isso que eu falei esse dia sobre a Michelle. A Michelle me pediu, eu fiz a aula de tirar dúvidas, né? Semana passada. E aí a Michelle pediu, quando tem uma dificuldade, quando eu vejo assim que tá vindo uma crença minha, o que significa? Entra em luta corporal com a neura que existe dentro da gente. Às vezes eu tô assim, ó, fazendo. O Ramon já pede. O que que tu tá pensando de ruim aí? Aí eu ressignifico na hora. Não quero esse sentimento pra mim. E substituo aquele sentimento, aquele pensamento que eu tô tendo, aquela limitação, aquele julgamento, eu substituo por outra coisa na minha cabeça. Então, na hora que vem o flash de algo que me incomoda, eu não me incomodo. Aquilo ali, tá? Eu falo aquilo que tá me incomodando, tipo, eu penso na situação, bato, olho para aquilo e aí eu substituo por outra coisa. Penso algo de bom em relação àquilo. E aí, duas batidinhas. Entendeu? Usem essa técnica. De se bater. Não quero. Não quero. Mas eu vou passar a técnica lá para vocês, tá? E aí, na técnica, tem algo que diz assim: se esse for o meu melhor, me mostra. Se não for, me mostra o caminho. Você pode só falar essa frase, mas ela é muito poderosa. Por quê? Porque aí você pede para mostrar o caminho. E o caminho aparece. No tempo dele, mas aparece. Então, quanto mais a gente larga a nossa vida, mais a gente preenche vazios que tem dentro da gente. É como se fosse assim, ó, eu não me importo mais com isso. E aí, parece que toda vez que eu tiro algo, algo de dentro me completa. Porque aí eu dou espaço para o Espírito Santo entrar. Então eu tiro um julgamento, algo entra. É isso que nos preenche. É isso que nos torna quem nós somos.
pedir. Se esse for o meu melhor, me mostra. Porque o pedido também da arquitetura é para mim voltar para a arquitetura? Se é o meu melhor, me mostra. Se não for, me mostra o caminho. E aí a resposta veio. Só seja você. Faz o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. A abundância, tudo aquilo que vem em grande quantidade, vem despertado através do feminino. E a prosperidade vem do masculino. E a gente precisa se dar permissão de fazer mais. Parem de buscar permissão de qualquer pessoa. Se você tá aqui, foi porque alguém maior te mandou. Só isso. Só isso. Eu escutei essa frase esses dias, eu falei, meu Deus. A mulher disse, eu comecei a amar a minha mania de grandeza. E foi um desbloqueio na hora para mim. Por quê? Porque eu tinha aprendido que grandeza era algo feio. Quer falar? Também aprendeu? Meu pai Meu pai. Meu pai falava. Devolve. É dele. Tu tá aqui por quê? Tudo bem, nós viemos numa ancestralidade. E a gente está honrando. A gente está honrando, cuidando da nossa vida. Então, gosta da mania que você tem. Porque se Deus dá para você algo, é porque você está carregando outras pessoas junto. Ninguém está crescendo sozinho. Imagina se só eu ganhasse nesses cursos. Que graça que teria. Mas quem já saiu daqui melhor do que entrou? Não faz sentido se só eu ganhasse. Não teria graça, não preencheria, entendeu? E com certeza cada uma aqui passou para alguém pelo menos uma informação que aprendeu aqui. E essa pessoa já foi impactada. Então, é invisível, mas é energia. Todo mundo está subindo junto. Quanto mais eu passo para vocês, mais eu cresço. Porque eu vim. Ai, gente, eu não devia falar tudo que eu. Mas eu vim de família de comparação, de não gostar de ver os outros crescer, de achar que roubou. Mas isso não fala sobre mim. Eu não preciso replicar tudo, porque eu já sou inspiração, entendeu? Mas não fala sobre a Bruna. Lembra isso que eu passei para vocês na na última aula? Quebrar bolhas. Por quê? Porque quanto mais vidas eu contribuo, mais crescimento eu gero, mais vidas eu impacto, mais tudo melhora. E isso tem a ver com dinheiro também, porque dinheiro é uma consequência do quanto bem você faz para as outras pessoas. E aí, eu quero que todos vocês saiam da bolha que vocês estão. Eu quero. É algo que a gente vai trabalhar para isso, para você sair da tua bolha.
Não importa se ela é de 5 mil, se ela é de 10 mil, se ela é de 50 mil, saem da bolha de vocês. Porque vocês merecem. Vocês merecem algo grande. Repetem comigo. Eu mereço prosperar. Eu mereço sair do lugar que eu tô. Eu mereço ser a minha melhor versão. Eu tô aqui por um curto período. E nesse curto período, eu vou ser insuportavelmente eu. E eu vou prosperar. Porque prosperar é abundância. Ajudar pessoas é abundância. Fazer diferente é abundância. Testar é abundância. Entrar em movimento é abundância. Sabe quem que não abunda? Quem bota a bunda na cadeira e fica falando mal dos outros. Nunca vai ter nada. Então, só vai. Só vai. E eu provoco vocês, e eu quero saber quem depois dos treinamentos vai subir de nível, porque aí vai ganhar prêmiozinho. E aí, lembra que eu falei para vocês que eu criei novas formas de um passo a mais, porque eu tinha a crença de quem eu não podia, que, tipo assim, eu vou ensinar tudo e largam do meu pé, porque era uma crença minha. Então agora eu criei um novo nível. Eu criei um passo a mais para quem quer continuar. Tanto que as turmas novas vão ter um acesso um pouquinho mais restrito a mim, porque eu preciso me dedicar a quem já honrou, quem já está aqui, quem já está em movimento, quem quer prosperar. E aí a gente criou insuportavelmente avançada, turbinado, que são novas aulas para ativar a prosperidade, para você conquistar a liberdade geográfica, de tempo e espacial também, porque o Ramon até me disse, ele disse, amor, você pode ajudar muitas pessoas, mas você não ensina sobre isso. Então, quem está no treinamento, por exemplo, quem quer entrar no treinamento agora, nesse novo, tem que passar por toda parte, porque para prosperar você precisa sair do lugar. E aí a gente vai falar. A gente criou aqui todo o plano de aula. Então, aula sobre desbloqueio, em não desistir no meio do caminho, incluir tudo que já foi estudado na tua rotina, colocar uma rotina para você conseguir, por exemplo, criar uma nova renda extra e começar a ganhar dinheiro de um jeito que você ainda não tinha ganhado dinheiro, feito dinheiro. Aula 2 sobre crescimento contínuo, isso tudo vai virar módulos, tá? Então, conforme a necessidade de vocês, vai ser incluído mais aula. Porque a gente precisa, muitas vezes, é de mais tempo. Então, como arranjar mais tempo? Todo mundo, agora que a gente tem contato com multibilionários, o tempo deles é igual ao meu. E aí eu comecei a ver que o pensamento era muito parecido também. O que muda é pequenos movimentos que eles fazem e que eles têm tempo e algumas coisas eles não abrem mão e que algumas coisas eles abrem mão. Então, aprender a gerenciar o tempo de vocês para vocês começarem a prosperar muito mais, criar novos hábitos, botar em prática, colocar isso na rotina que vocês já têm para ir
organizando e criar várias cestinhas para vários ovos e não tudo numa cesta só, tá? Uma empresa bem estruturada. Então, como que a gente reestruturou a nossa empresa, vinculando tudo isso? Porque muito tempo eu só deixei a vida levar e não é sobre isso. É sobre organização, é sobre planejamento, é sobre essa criação de novas fontes de renda, é sobre pegar junto, é sobre entrar em um outro jeito no relacionamento também. Então, como se tornar mais confiante, como atrair as pessoas certas para a nossa vida, porque quando a gente entra numa frequência, nessa frequência empresarial, a gente acaba atraindo pessoas de um jeito diferente. Então, hoje, esse jeito eu não estava sabendo como colocar para fora, entendeu? Porque não era o foco da mentoria passada, dessa mentoria. Mas o foco dessa mentoria é colocar como que eles pensam, a forma como a gente planejou, aquilo que eu vim aprendendo para não errar, para não começar algo que não dá certo. Então, você é muito mais confiante, e no meio de vencedores, muito mais segura e trabalhando também com os colaboradores engajados, apaixonados pela empresa. Então, essa parte de reestruturação a gente vai estar aprendendo dentro nova, esse novo degrau do curso, dos treinamentos, tá? Sociedade. Muita gente recebe dinheiro de herança, ou assim, recebe uma empresa. E aí, por que que tem aquela falsa lenda que não é falsa, que chega na terceira geração, os herdeiros perdem tudo? Por quê? Porque não souberam entender a energia do lugar e não souberam administrar aquilo para causar força e pressão para aquilo realmente dar certo, para aquilo intencionar. Então, movimentos que precisam ser feitos para abrir uma sociedade, para não abrir a sociedade, o que que precisa ser cuidado, movimentos tipo assim, quem fundou a empresa. Eu tenho uma cliente minha que foi a primeira. Na verdade, eu comecei a fazer consultoria por causa dela. Ela abriu uma empresa e, tipo assim, a irmã dela entrou junto uns anos depois e ela meio que largou de mão, como se ela não fosse a sócia daquilo. E, tipo assim, algumas coisas, algumas decisões ela não queria tomar e ela começou a desleixar, 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 até o momento que elas perderam todos os clientes. E aí foi quando eu entrei um dia lá, porque eu precisava do serviço delas. E através de imóveis na planta do estabelecimento delas, elas foram fazendo os movimentos e aí começaram a prosperar. Retomaram a prosperidade. Eu fiz movimento externo e interno também. Então é tudo isso que eu vou ensinar para vocês. Na aula 5, a parte do entorno, então essa parte espacial do ambiente, como organizar um espaço para um novo negócio e para o negócio que você já tem, então dá essa alavancada. Cuidados que precisam ser tomados, por exemplo, eu estou num lugar que eu não deveria estar, a Michelle também, porque eu estou sentada de costas para a porta. E aí, deixa eu mostrar o que acontece quando a gente senta. Qualquer um, a hora que entrar, eu vou me assustar. Então, eu não estou numa posição segura de trabalho. E isso pode travar toda a minha vida, todo o meu trabalho. Então, às vezes, nem é pelo fato de como você ganha dinheiro, como você faz dinheiro. É simples movimentos que precisam ser cuidados. Ó, viu? Só mais um pouquinho. Olha aqui, galera.
Chegou uma galera agora aqui. Não mexe nada, filho. Não. Então, os movimentos que precisam ser feitos, entendeu? Viram, né? Qualquer momento você pode ser surpreendido e isso pode trazer um desconforto. Então, tudo que a gente faz vai continuar na mesma pegada, cuidando da energia, cuidando do ambiente e gerando prosperidade. Tudo é para gerar prosperidade. Na aula 6, desfrutar e oportunidades. Então, o que fazer quando as oportunidades aparecem? Tipo, como a minha criança é muito criativa, muitas oportunidades aparecem o tempo inteiro. Só que aí isso pode também me travar, e aí eu acabo usando a minha energia de várias formas e eu acabo não focando naquilo que precisa ser focado. Então, como a energia fica condensada, ela fica toda alinhada. Então, o que fazer para não perder, ou para organizar, ou para abraçar a oportunidade? Isso também vocês vão aprender nessas aulas. Usar o lado da criança, do adulto, do sexual, com novos olhares. Na aula 7, essa daqui vai ser bem legal. Fuja disso, porque muitas coisas que eu fiz, que eu errei, que, tipo, me travaram. Então, o que que eu vou ensinar para vocês nessa aula, principalmente, e durante todo o novo treinamento, é o que não fazer para não cair em cilada. Porque prosperidade é crescer um pouquinho todo dia. E, né, o que todo mundo quer? Diamond Pix. Pix chegando toda hora. Porque é o soma dos movimentos que vocês vão fazer. Eu demorei muito tempo para aceitar Pix entrando na minha vida. Porque eu achava que isso fazia parte do propósito, e no meu propósito, da minha cabeça, da minha crença, eu achava que não tinha que receber por isso. Só que aí o que que acontece? Desequilibrou o sistema. Então, eu não me sentia merecedora. E isso também, e como eu estudava muito, então eu gastava muito dinheiro, mas acabava não recebendo na mesma proporção, e isso começou a desequilibrar, porque eu fazia muito treinamento. E aí, quando comecei a me abrir para o merecimento, é que aí toda hora tem um Pix chegando. Então, o que que eu fiz para criar isso de um jeito muito mais leve? Porque tem gente que receber dinheiro fica pesado. Receber um mimo fica pesado. Receber até um elogio é pesado. E aí, o que fazer para receber de um jeito tranquilo, com paz, com alegria, com prosperidade? Aqui estão os horários, os dias. Janeiro eu já vou fazer lives para que vão complementar aqui dentro da plataforma, tá? Então vai ter lives em janeiro e as aulas começam em fevereiro. Sempre nas quartas-feiras, o mesmo horário eu vou manter, tá? Mas para ir alinhando paz, espírito, autoconfiança, tempo de qualidade, se divertindo no processo e fazendo. Eu vou trabalhar com marketing também, algumas coisas de marketing, vou passar para vocês algumas coisas de estratégias de vendas, principalmente voltada para o digital, que foi algo que eu demorei muito tempo para aprender. Então, agora eu estou aprendendo, vou repassar isso para vocês. E o preço desse treinamento é 4.500. Só que, como vocês já estão no curso, vocês já são prioridades, ficaria 12 vezes 349,31. Aqui eu coloquei um detalhe, né? Viciado em jogo. E
Teve um casal, eu já contei isso numa aula. Teve um casal que eu conheci um tempo atrás, e esse casal não quis priorizar a vida. Eles acharam que isso não era importante. E aí, o marido dessa família, era um casal super novo. O cara tem 26 anos, só que já tinha passado por vícios de jogo, e do nada, a mulher, tipo assim, quis fazer o treinamento, mas eu não insisti para ela fazer. E aí, quando ela resolveu fazer o treinamento, ela disse: Não, eu vou começar a fazer academia. Não vou mais fazer o treinamento, vou priorizar, cuidar mais do meu corpo. E aí ela começou a fazer academia e eu não insisti para ela fazer. O marido dela começou a desviar dinheiro da onde ele estava trabalhando. Eles descobriram uns 2, 3 meses depois, ela disse a dívida já estava em 500 mil. Aquilo se tornou uma proporção. Esses dias o Ramon conversou com o proprietário dessa empresa. A dívida já deve estar passando de 1 milhão. Por quê? Porque não existia um equilíbrio emocional, financeiro e uma paz de espírito em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro. Então ele queria muito ganhar, muito crescer. Eu não aprendi. Tipo assim, quando aconteceu a bomba, eles têm 2 filhos. Eles me chamaram para mim cuidar das crianças, porque deu polícia, deu um monte de boletim de ocorrência, deu um monte de trabalho. E aí nós ficamos, eu e o Ramon, com as crianças por pelo menos umas 7 horas, foi, né, amor? Nós ficamos com as crianças umas 7 horas até que eles organizaram tudo. E teve um dia que eu fui fazer uma caminhada e durante a caminhada Deus falou comigo, nesse dia. E Deus falou: se você tivesse insistido, talvez você teria ajudado muito mais nesse processo. Tu tá aqui não é por nada. E aí, quando eu cheguei em casa da caminhada, eu mandei uma mensagem para ela e eu pedi desculpa por não ter oferecido para ela, por não ter insistido ela nesse treinamento, porque eu já sabia que isso ia retomar. Eu já sabia que tudo isso ia acontecer porque eu sentia. E eu não fiz nada que precisava ser feito. Então, às vezes, a gente acha que não precisa, mas a gente sabe quanto custa uma vida transformada, quanto custa um relacionamento saudável e quanto o nosso trabalho também custa no nosso relacionamento e na nossa casa, quanto que impacta. Porque eu já fui uma dona de casa. Eu já não trabalhei e foi muito pesado. Eu já trabalhei demais e deixei de ter uma família e foi muito pesado. Eu precisei aprender a ter equilíbrio, porque nenhum extremo preenche a paz de espírito que a gente precisa ter dentro da gente. Então, a energia, o ambiente e a prosperidade fala sobre isso. Fala sobre organizar não só a casa, mas também a empresa, mas também o porquê você veio aqui e fazer com que esse porquê que você veio aqui seja bem recompensado e você seja remunerada por isso também. Porque não tem problema em você cobrar um dom que você tem. O problema é você nunca entrar em movimento. Então, quando a gente tá em uma turma, Bruna, aconteceu isso. Eu tô aqui para isso. Porque muitas vezes a gente não sabe para quem pedir. E muitas vezes a gente perde para os nossos familiares, para nossas famílias, e eles vão dar aquilo que eles têm. E aí, às vezes, a gente deixa de fazer aquilo que a gente veio para fazer.
Por isso que esse treinamento tem um valor, porque ele é um valor simbólico, por tudo aquilo que a gente vai passar, por tudo aquilo que eu tô proposta a passar para vocês. E aí, quem sentiu o chamado, esteja aberta a essa nova fase, porque tudo precisa ser um chamado. Tudo precisa fazer o coração vibrar, o coração aquecer. E no começo, quando eu comecei a investir, o Ramon me criticava e eu não sabia por que que eu investia tanto em conhecimento. Eu achava que era loucura. Eu sempre usei a Brenda como uma desculpa, assim, porque eu não queria que ela passasse pelas mesmas angústias que eu passava. Porque externamente não parecia, mas internamente era um turbilhão. Tanto que eu tomava o meu omeprazol todos os dias e eu tomei durante 3 anos e eu não tinha 25 anos, né, de idade. Quando eu já tomava porque todos os dias eu acordava com o estômago embrulhando, com angústias dentro de mim e não fazia sentido. Só que um dia eu entendi. Quando eu fazia treinamento, que a minha mentora dizia, Bruna, eu aprendo demais contigo, que aquilo era para minha humanidade. Porque como eu disse lá no comecinho, vocês fazem muita diferença. Só que não é sobre vocês, é sobre o porquê vocês vieram desse mundo. Lapidar aquilo pelo que vocês vieram. E aí eu descobri que não era ele, era o Espírito Santo que ardia e que me dominava. Então, quando eu entrava num treinamento, eu entrava numa mentoria e eu falava, lá era um lugar seguro, um lugar que eu não podia falar em casa. E todas as vezes que eu expressava alguma opinião em mim em casa, eu era podada. Então, nas mentorias, eu conseguia ser eu conseguia falar. E aí as pessoas se impressionavam. E por isso que hoje vocês têm tanto resultado, quem assiste às aulas. Porque ali eu conseguia falar. É a primeira vez na minha vida que eu tô com plateia fazendo uma aula. Porque muita aula eu fiz para ninguém. Simplesmente para liberar tudo que eu tinha guardado dentro de mim. Todo chamado. E não pensem que eu não passo por provações. A gente passa por elas todos os dias. Só que quando a gente tá dentro daquilo que a gente veio para fazer, começa a ficar leve, porque a gente entra em equilíbrio. E é isso que faz a gente viver. E se você for pensar, é um tempo muito curto para a gente simplesmente se lamentar pelas provações, não fazer o que precisa ser feito e deixar a vida passar vibrando na morte. Fala aqui com a mãe. Ser abundante é bem natural, né? Hoje a Brenda é treinada todo dia. Todo dia eu passo para ela a forma como eu tenho que pensar. Isso impactou no nosso casamento, isso impactou no nosso financeiro, isso impactou na relação com os meus irmãos, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha família. Porque é energia. A gente precisa se colocar no nosso lugar. Tudo é um processo, tudo é prosperidade e tudo é lapidação, tá?
Então, quem sentir que quiser, que busca alinhar esse masculino forte junto com o feminino poderoso e fazer dinheiro com isso, estamos abrindo uma nova turma, tá? Para organizar, para mostrar onde eu errei, onde eu acertei e juntas construir um campo energético que vai ajudar pessoas a não ser escravas do dinheiro, mas bem pelo contrário, deixar o dinheiro abundante para a vida delas. E com a própria energia fazer ainda mais e chegar em mais pessoas e buscar mais referências e juntas crescer, tá? Minha mensagem para hoje é essa. Coloca só no lugar certo. Só com organização a gente prospera sem muito movimento, sem precisar fazer muita coisa, tá? Então, quem sentir depois me chama ali no WhatsApp e aí vamos entrar. Para vocês é esse desconto, tá? Para as outras pessoas vai ficar o preço normal. Então, é sobre isso. Tá bom, gurias? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou tirar aqui. Vai tirar uma foto, Bruna? Pode tirar. Ai, adoro mulherada com espumante, coisa mais linda. Acho que vou tirar um print. Pior. Peraí. A nossa prosperidade, a nossa vida, aos nossos resultados, a tudo, tudo que ainda está por vir. É só o começo. É só o começo. Ao não desistir, ao entrar no propósito e ao estar sempre em movimento. Porque uma hora a conta dá certo. Uma hora o retorno vem. Ele sempre vem. Tá bom? Um brinde à vida de todos vocês. Nós. Minha prosperidade. Amém. Minha abundância. Lindas, lindas. Obrigada pela companhia. Obrigada por vocês se abrirem tanto. É por isso que vocês têm tanto resultado, tá? É soma dos esforços de vocês. É lapidando. Que aí vocês têm resultado todo dia. Um pouquinho. Um pouquinho por dia. Se alegrando pelo processo que sempre vem. Sempre vem. De alguma forma vem. Tá Amém. bom? Um beijo no coração. Amo a vida de Beijo. vocês. Fiquem com Deus. Botem Ele no caminho. Botem Ele na jogada. Estudem Ele. Organizem-se para Ele. Perguntem para Ele. E aí vocês vão ver que é muito mais legal. E aí a gente tem o nosso grupo, né? Que quando não responde através de vozes, ele conversa através de pessoas também. Então, quanto mais a gente pede, mais agraciados a gente se torna, tá bom? Super beijo.